Vamos falar de comunicação na criação dos nossos filhos. Nós estamos com a Estela Zulay, educadora, mentora parental. Ela está lançando o livro Como Educar Se Não Sei Me Comunicar. Aprenda a criar vínculos e uma relação de respeito com filhos de todas as idades. Estela Zulay, muito boa noite. Boa noite, Tânia, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu estou falando diretamente do Rio de Janeiro e vamos lá para essa entrevista aí, para esse bate-papo tão importante, né? Tão necessário hoje em toda casa, em cada família. Sim, a comunicação, né? Puxa vida, é tão importante e é necessário que se chame atenção. Parece tão óbvio, mas não é, né? A comunicação entre pais e filhos. O que é saber se comunicar, né? Já que você diz aqui no título, como educar se não sei me comunicar? A comunicação é fundamental para educar os nossos filhos? Olha, Tânia, a comunicação é fundamental nas nossas vidas para qualquer tipo de relacionamento, né? Sim. Seja num relacionamento conjugal, seja com amigos, seja no profissional. O que dizer num relacionamento com filhos? Hoje a gente vive numa geração que eu chamo de geração de portas fechadas. Os filhos, eles estão ali fechados no mundo deles e dificilmente os pais conseguem realmente entrar nesse universo, participar desse universo dos filhos. E essa comunicação, ela precisa ser construída desde a mais tenra idade, né? E ou ser desenvolvida independente do estágio e que esteja aquela criança ou adolescente, ou até mesmo independente do estágio que esteja a relação entre pais e filhos. Comunicação é tudo na nossa vida para a gente criar vínculos de confiança, para a gente expressar amor, para a gente se sentir acolhido, para a gente se sentir seguro. E hoje num mundo tão agressivo, tão cruel, todas essas emoções, todo esse sentimento de pertencimento, de acolhimento, eles são essenciais na formação de caráter, na saúde emocional e mental dos futuros cidadãos, né? Então, a comunicação, para mim, ela é a espinha dorsal da construção de cidadãos saudáveis. A comunicação em família, né? Uma boa comunicação, uma comunicação saudável. E a gente, assim, intuitivamente sabe que é a comunicação, mas que aspectos da comunicação você destaca aqui no caso do contexto da família, né? O que é essa conversa de qualidade? No que consiste? E aí depois eu queria que você desse algumas dicas de como, para quem ainda não conseguiu abrir esse diálogo com os filhos, como furar esse bloqueio da porta fechada. Mas então vamos lá, o que é uma conversa, um diálogo, uma comunicação em família? Uma boa comunicação em família, Tânia, é quando os filhos se sentem à vontade para contar para os pais o que eles sentem, que eles conseguem expressar essas emoções para os pais e vice-versa, né? Daqui a pouquinho eu vou dar essas dicas, eu vou explicar como é que funciona esse caminho reverso, né? Que ele é tão importante, mas uma boa comunicação é quando os filhos confiam nos pais. Hoje, infelizmente, a gente vê muitos pais delegando para profissionais de saúde, profissionais de saúde mental, enfim, todos os tipos de profissionais, para que eles consigam curar ou entender o que se passa com o filho, enquanto nós, pais, precisamos nós mesmos ser os mentores dos nossos filhos, né? Nós precisamos ser essa chave mestra da confiança. Então, uma boa comunicação é quando os filhos se sentem à vontade para poderem ser quem eles são, de verdade, para poder falar para os pais o que eles precisam, o que eles querem, para eles se aconselharem com os pais, sentir esse vínculo mesmo, né, de confiança. Eu recebo muitos pais, às vezes, também, inclusive esse foi um dos motivos que me motivou a escrever o livro, Como Educar Se Eu Não Sei Me Comunicar, pais, assim, muito bem-sucedidos em suas vidas profissionais, até mesmo empresários, gestores, que comandam aí equipes de centenas de pessoas, se comunicam muito bem com essas equipes
e chegam para mim e falam, olha, eu não consigo conversar com meu filho de 14 anos, né? E eu falo assim, como assim você não consegue conversar? Não tem comunicação, na hora que eu vou falar, já cria aquele atrito, é uma comunicação tensa, isso cria tensão na relação, e parece que cada vez que os pais tentam se aproximar mais, parece que eles se afastam mais, né? E aí eles chegam e falam para mim, puxa, eu tô perdido, ou eles falam, meu filho tá perdido, são termos muito usados, é uma dor muito grande essa falta de sensação de controle, né, e um controle não autoritário. Já vou falar sobre a questão da firmeza e da gentileza, né, os pais hoje, nós viemos de uma geração onde os pais eram, não vou generalizar tanto, né, mas de forma geral, o autoritarismo, ele era mais utilizado e funcionava de certa forma, deixava umas sequelas, mas de certa forma, fala, olha, eu sou o pai, aqui quem manda sou eu, e acabou, não preciso dar explicação. Essa geração hoje, né, das redes sociais, de acesso livre a tantas outras pessoas e assuntos e temas, enfim, esse mundo exposto, um autoritarismo, ele já não funciona muito bem, e os pais acabaram se perdendo um pouco no tom, indo para o lado da permissividade, ou seja, o pai amiguinho que deixa tudo, que quer ser legal, e aí quando eles precisam impor alguma coisa, ou impor limites, ou expressar quais são as regras da casa, tudo isso fica um pouco confuso, né, e aí fica aquela sensação de eu não sei me comunicar, meu filho não fala comigo, onde eu errei, o que faz para resgatar isso? Difícil, hein? É porque tem que ter clareza, inclusive para você dar a regra, né? Sem ser autoritário, mas precisa ser clara a regra, é isso, né? E eu falo, Tânia, que não precisa, assim, não importa a regra. A sua regra, cada família tem sua regra. Exato. Né? Então, importa que ela exista. Né? Se for um casal, que seja discutido entre o casal, se for uma mãe solo ou um pai solo, não importa a conjuntura da família, né? Tem que estar claro para aqueles adultos quais são as regras daquela casa, quais são os valores daquela casa, né? Quais são os limites, e a partir daí até se ter uma base para abrir as exceções. Né? Regras existem para a gente poder abrir exceções, mas tudo isso ser feito com muita tranquilidade, com muita clareza. Bom, gostei que você falou de gentileza e firmeza. Tem que ter firmeza na regra, né? Ao comunicar a regra, mas também na fala, mas com gentileza, sem imposição, é isso? É isso, Tânia. Isso aqui é a base da disciplina positiva. Hoje existe uma profissão nova, né? Quando você me anunciou aí como educadora, na verdade, eu sou educadora parental. Essa é uma nova formação, quer dizer, né, é nova lá no exterior, é mais nova ainda no Brasil, né? Mas está crescendo, é um movimento que vem crescendo. E o educador parental, ele tem exatamente essa missão de orientar os pais, de mentorar os pais, para que eles consigam criar essa comunicação com firmeza e gentileza ao mesmo tempo, ou seja, não sendo permissivo, ao mesmo tempo não sendo autoritário, conseguindo alcançar uma comunicação efetiva, né, e que seja saudável para aquele ambiente familiar, que traga uma paz na casa e não uma guerra, né? Sim, para algumas pessoas é muito difícil, né? A Estela Zulay com a gente, educadora parental, lançando o livro Como Educar Se Não Sei Me Comunicar. E aí você disse que é importante que os filhos se sintam à vontade para conversar com os pais e vice-versa. E aí eu fiquei pensando, para eles se sentirem à vontade para conversar com a gente não pode, ainda que o que eles falem não nos agrade, a gente tem que segurar um pouquinho a onda, é isso? Meu filho já me contou coisas que eu tive vontade de gritar, mas eu falava, sei. Tânia, eu sou de 4, tá? Então, assim, eu já passei por diversas situações, realmente é um desafio diário, né? Estela, alguma coisa aconteceu com o seu áudio. Você tá me ouvindo? Alguma coisa aconteceu com o seu áudio? Eu tô te ouvindo, mas tá ruim. Será que é porque caiu algo aí?
Ah lá, vamos ver. Pronto, vamos lá. Ah, agora sim, vamos agora lá, sim. Que eu acho que agora eu já consegui. É fone Bluetooth? Os fones Bluetooth costumam sempre nos dar mais trabalho. E eles são ótimos, práticos, caros, mas eles nos dão mais trabalho. Bom, vamos embora. Ah lá, vamos voltar com a Estela? Ah lá. Ah, então, sobre essa coisa do deixar o filho à vontade para falar as coisas e a gente ter calma para ouvir sem xingar e gritar e ficar louco. Eu estava te falando que eu sou mãe de 4, né? E entendo perfeitamente tudo isso, né? E muitos pais, às vezes, até fogem de uma boa comunicação, que eles preferem não ouvir o que os filhos têm para dizer, né? Eu já prefiro não saber. Não me conta, não quero saber. Exato. Mas, assim, a gente tem que entender que nós somos os adultos da relação, que nós somos os responsáveis, né? Quando você recebe aquela cartinha da escola, pais ou responsáveis, nós somos pais e responsáveis, né? Então, seremos pais dos nossos filhos para o resto da vida deles. E é importante que a gente não tenha medo de encarar assuntos espinhosos e que a gente saiba lidar com eles. E aí eu entro de novo, Tânia, com a questão da educação parental, né? A educação parental, ela vem ensinar aos pais, ela traz uma nova cultura, uma mudança de mindset, né? Um pai e mãe nunca se imaginaram precisando estudar para ser pai e mãe. Nasce um pai, nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe. Então vamos seguir intuição, amor. Intuição e amor no século XXI, infelizmente, já não são mais suficientes para a gente conseguir educar os nossos filhos. A comunicação, que inclui fala e escuta, a escutatória ela também é muito importante, ela é essencial hoje para você conseguir educar os filhos com valores, né, conseguir criar cidadãos íntegros. Eu trago no meu livro aqui, eu inverto uma questão que a gente sempre escuta, as pessoas falam, puxa, mas que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos, que mundo a gente vai deixar para os nossos netos, e eu faço a pergunta contrária, eu falo, que filhos a gente vai deixar para esse mundo? Porque o mundo melhor, a gente só vai fazer com cidadãos melhores, com pessoas melhores. E pessoas melhores, a gente, querendo ou não, se constrói dentro de casa, é ali que tudo começa, né? Então, a gente precisa assumir essa função educadora, eu brinco que a gente, para exercer a nossa... Eu sou jornalista também, minha primeira formação, Tânia. E assim, para nossa carreira, a gente investe os nossos principais recursos, tempo, energia, dinheiro, para a gente ser o melhor que a gente pode na nossa profissão, na nossa carreira, né? E quanto tempo a gente não investe em conhecimento, faz um curso aqui, faz um curso ali. E para ser pai e mãe, a gente acredita que, né, exercer essa função educadora vamos na intuição. E não é assim, gente. Os pais vão precisar entender que eles precisam se empoderar com conhecimento, para não terem medo de responder questões que são espinhosas hoje em dia, né? Vive pipocando. Então, não adianta enfiar a cabeça debaixo do travesseiro, não adianta enfiar a cabeça de avestruz debaixo da terra, porque uma hora a conta chega. E se a gente não cuida, a conta chega muito alta. E aí, dependendo do que o filho fala, a gente tem vontade de brigar com o filho. E às vezes até é o caso. Mas e aí, como é que a gente faz de forma a não assustar e não bloquear um próximo diálogo, né? Porque aí da próxima vez eu não vou nem falar, porque ela vai ficar brava comigo. Ou ele, né? O pai. Exato. Ai, que difícil calibrar isso. É difícil, mas a gente tem que cuidar da nossa gestão de emoções. A neurociência, ela explica muito bem isso. Existe um período dos 0 a 8 anos em que a criança é o chamado período crítico. Ela está com o cérebro criando várias conexões neuronais, né? E o cérebro de um adolescente, ele só termina mesmo de se formatar com 21, 22 anos, gente. Imagina só, né? Toda aquela formação de cara... não é brincadeira, ele tem que fazer. Eu sou, inclusive, contra essas escolhas terem que ser feitas de carreira, profissão, com 17 anos de idade, onde o cérebro ainda nem está totalmente formado, né? Muito difícil, são decisões para a vida. E os pais têm aquela cobrança de que os filhos precisam entrar na faculdade para contar para os amigos. Isso é uma das pressões, né? Mas, enfim, a gente tem que conseguir gerir as nossas emoções. Nós precisamos entender que somos os adultos. Então, você percebeu que está ficando nervosa? Até mesmo verbaliza. Olha, essa questão me deixou muito nervosa, eu estou tensa,
É melhor eu não continuar essa conversa agora, porque senão vai dar certo isso aqui. Sai, respira, volta, dá um grito na janela. E assim, pais não são perfeitos, nós não somos perfeitos, Tânia, aí tudo bem, entendeu? Perdeu sei lá, né, perdeu a paciência aquele dia, não nada, olha, pede desculpa depois, é fabuloso você poder errar, né? Isso permite que os seus filhos se sintam tão imperfeitos quanto você e que o erro, ele é cabível e tudo bem, a gente vai errar e a gente vai consertar, a gente vai pedir desculpas. Então, se um dia você ficou muito nervosa, perdeu aí a paciência e agiu de uma forma que depois você falou, puxa vida, nada impede que você volte e fale, olha, filha, desculpa, perdi a cabeça aquela hora, sabe, tanta coisa acontecendo, mas eu queria retomar a conversa. Assim, a gente sempre consegue, através da nossa consciência, retomar esse vínculo, ou recriar o vínculo, ou voltar e reconstruir a relação. Nunca é tarde, nunca é tarde. Né? Aí, a Márcia Cueva, nosso ouvinte, fala, sinceridade sempre. Pois é, né? Até quando a gente erra, né? Olha, errei. E você disse no começo da conversa da importância de que o filho fique à vontade para falar com os pais e vice-versa, né? Isso. Como é que é esse vice-versa? Esse vice-versa é o começo de tudo, Tânia. Os pais, eles querem que os filhos contem tudo da vida deles para eles, mas os pais não contam absolutamente nada da vida deles para os filhos, né? E é uma troca. A gente acaba ensinando muito através do nosso exemplo. Os filhos, eles repetem o que a gente faz. Nós somos o espelho para eles, nós somos a principal referência. Então, se eles percebem que a gente chega e conta como foi um dia de trabalho, conta como é que você está se sentindo com alguma frustração, você brigou com um amigo te traiu, ou você teve uma perda naquele dia, ou você teve um dia, puxa, filhos, olha que legal, hoje eu vou dar uma entrevista na CBN, puta, tô super ansiosa, olha que bacana, compartilha aquele momento, né? Eles também vão automaticamente, e essa é uma das ferramentas que eu indico muito no meu livro, automaticamente, naturalmente, eles vão fazer a mesma coisa com você, porque eles vão criando repertório, porque eles vão percebendo que eles podem se abrir e contar coisas que eles estão passando, vivendo, porque vocês é a humanização da figura, sem perder aquele posto de hierarquia, de respeito, né? Os pais precisam manter essa hierarquia, e às vezes eles têm medo de demonstrar fraqueza, de demonstrar que alguma coisa errada deu na vida, ou algum fracasso, porque eles acham que eles têm que estar naquela posição de super-herói. Então não é nem 8, nem 8 herói, né? Mas também não é um amiguinho que ele pode falar do jeito que ele quiser. Bom. Esses fones realmente é uma coisa caindo. Mas entendi, ter uma relação, manter, claro que ficar estabelecido que somos os pais, que a gente que tem a linha da educação é nossa, mas que é uma relação de diálogo, né, de proximidade afetuosa, de espaço para conversa. É desafiador. Para algumas famílias, para algumas personalidades é mais difícil que para outras, né? Aí o desafio... Exato. Aí tem que rever muita coisa. Bom, a Estela Azulay falando com a gente, ela está lançando o livro Como Educar Se Não Sei Me Comunicar. E aí você conta também a sua própria experiência como mãe, como filha, como neta, a experiência de outros relatos de outras pessoas também no livro. Aí eu queria entrar na coisa quando inverte, né? Quando estamos falando de um filho ou uma filha adultos com pais ou avós, né? Já mais velhos. E aí parece que inverte, a gente que tem que ter a responsabilidade maior. E aí o desafio é maior. Porque, afinal de contas, eles são os pais. Em teoria, eles detêm, né, essa autoridade. Ih, rapaz. Matheus Luque, esta é uma missão para você. Vem nesta pergunta final. Taravô. Que é o desafio, né? Os pais vão ficando mais velhos. Aí, se existe... Ah lá, voltou. Voltou segundo o Tico. É porque a internet é assim também.
como a vida oscila. Estela, Uma vida. E aí, como é que faz quando os pais já estão mais velhos e a gente é adulto? Aí o desafio é como? Olha, eu inclusive estou vivendo esse momento na minha vida, né, onde eu tenho que ser mãe dos meus pais. De novo, eu vou trazer um conceito aqui também novo para vocês, gente, que é o do Education Skills. Hoje se fala muito em soft skills, né, no desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Quando você se desenvolve na sua função educadora, como pai e mãe, você desenvolve habilidades que te amadurecem num nível muito potente, muito rico, muito profundo, que vai além dos soft skills. Então, quando você chega nessa fase em que você já tem que cuidar dos teus pais, você já está com essa formação mais sedimentada, né? Porque você já evoluiu nesse processo de cuidador, nesse processo de responsável. Mas são vários pratos para equilibrar, é um desafio muito grande, realmente. E às vezes arestas que, por exemplo, uma criação sem diálogo, né? Desde o início. E aí depois, a gente adulto e eles já velhinhos, será que dá para retomar? Dá para reconstruir? Olha, vou trazer um relato pessoal, Tânia. Que coisa. Eu tinha me empolgado, eu tinha dito que era a última pergunta, mas aí me empolguei. E aí travou de novo. Então, Matheus Luque tomou uma decisão muito importante, que é telefonar para a Estela Zulay, e a gente conclui por telefone, não mais pela internet. Por quê? Porque está oscilando, como vocês bem perceberam. Travou tudo. E aí a gente fecha a entrevista, porque a vida é assim, né? São ciclos. A gente cria os nossos filhos, aí depois a gente fica velhinho. Isso considerando, né, que o ciclo se faça de forma natural, como deve ser. Depois a gente fica velhinho, e aí os nossos filhos adultos. E a relação ou é tudo aquilo que a gente construiu e que se estabelece ali, ou ainda dá tempo de fazer alguns ajustes, se houve algum problema no decorrer do período. E era isso que eu queria saber da Estela Zulay, se dá tempo, nesse momento da vida, dos nossos pais já velhinhos, e a gente adulto, se a gente consegue fazer alguns ajustes. Porém, a internet... gente, eu vou falar um negócio para vocês. Peraí, vamos dar aqui alguns segundos. Vai que, senão a gente vai para o repórter da CBN e volta com a Estela. Acho que não, né? Acho que não. Mas tudo bem. Tico, Anderson Mendel, vamos então com aquela maravilhosa trilha do repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Domingo, 17 de julho de 2022. O calor extremo na Europa já provocou pelo menos 1.000 mortes na última semana, segundo órgãos de saúde da Espanha e de Portugal. Os dois países, assim como a França, continuam combatendo incêndios florestais que levaram à retirada de milhares de pessoas de casa. Segundo os meteorologistas, os próximos dias podem registrar novos recordes de temperatura. O Tribunal Superior Eleitoral negou o pedido de habeas corpus do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Ele tentava suspender uma condenação de 2016 por compra de votos em Campos dos Goitacazes. Na ocasião, ele foi sentenciado a mais de 13 anos de prisão na Operação Chequinho. A medida pode atrapalhar os planos de pré-candidatura de Garotinho ao governo estadual. A lei da ficha limpa impede a eleição de pessoas condenadas. A defesa dele argumentou, no entanto, que a decisão não tem valor, já que o Supremo Tribunal Federal anulou a validade da operação por falta de perícia nas provas. Ao menos 60 pessoas morreram num conflito tribal no Sudão. O embate também deixou mais de 160 feridos. 13 deles estão em estado grave.
As informações foram confirmadas pelo ministro da Saúde. O confronto começou na segunda-feira após uma tribo rejeitar o pedido da outra para criar uma autoridade civil para supervisionar o acesso à terra. No horário de Brasília, 8h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Voltamos com o Show da Notícia, voltamos com a nossa convidada, agora por telefone, que o Matheus Luque percebeu que não está dando para confiar hoje na internet. A Estela Zulay, educadora parental, lançando o livro Como Educar Se Não Sei Me Comunicar. E aí falando sobre comunicação de pais e filhos. E a gente, na primeira parte da conversa, falamos sobre os pais, né, a importância dos pais se comunicarem bem com os filhos, abrirem o diálogo, deixá-los à vontade para falar sobre as coisas deles conosco, a gente sobre as nossas com eles. E aí agora, nesse finalzinho, eu perguntei para a Estela sobre um outro momento da vida, quando os pais já estão velhinhos e nós adultos. E se há arestas que foram deixadas abertas ao longo da vida, na comunicação, no diálogo, se dá tempo de corrigir. Aí a Estela falou, eu vou contar uma coisa pessoal. E travou a internet. E ficamos muito curiosos, Estela. Oi, Tânia. Então, é bom que já é um treino, inclusive, um exemplo para os pais de como eles podem criar vínculos com os filhos, contando esse tipo de história, né? Então, eu sempre tive uma relação difícil com meu pai por conta do meu pai mesmo, não ter tido pai, não ter tido um exemplo. Então, ele não sabia se comunicar, sempre foi muito autoritário, e eu cresci com um relacionamento muito pobre com ele, em termos de conversa, de conexão. Eu tenho memórias afetivas, né, que meu pai não lembrava o dia do meu aniversário, não sabia quem eram os meus amigos, e eu lembro que com 17 anos eu falei para ele, puxa pai, você não sabe quem eu sou, e ele chorou, e falou para mim que ele não sabia ser pai porque não teve exemplo, né, e enfim, e hoje na vida adulta, cuidando do meu pai, eu aprendi a me comunicar do jeito, a aceitar o limite dele, né? Quais são as limitações dele, a criar um vínculo de outras formas, né? Não da forma que eu sonhei ou que eu achava ideal. Então, a gente acaba, vamos dizer assim, redirecionando a relação, a comunicação, para conseguir ter um convívio saudável, amoroso, carinhoso, dentro da possibilidade daquele pai, daquela mãe. E dentro da nossa possibilidade também de mudar alguma pessoa, algum status, né? Nossa, que bonito isso que você falou. Porque a gente é adulto, quando a gente é criança, a gente não tem muita clareza, mas adulto, a gente espera que a gente já tenha maturidade suficiente para compreender o outro, né? Exato. No mesmo patamar, e o outro também com as suas falhas. E perdoar Exato. Também, né? Perdoar, com certeza, mas perdoar de verdade, né? Aquele perdão verdadeiro de que você que você entende. A gente fala tanto sobre empatia, né? Não existe empatia maior do que a gente entender as limitações dos nossos pais e dos nossos filhos, né? E a gente aprender a construir alguma coisa em cima daquilo. E refazer uma relação dá? Por exemplo, refazer não. Aperfeiçoar, ressignificar? Ressignificar, né? Aperfeiçoar sempre dá. A gente está nesse mundo para se desenvolver, né? Em todas as áreas da nossa vida, em todos os nossos relacionamentos. Acho que se a gente não tem um objetivo de ser melhor amanhã do que a gente foi ontem, a vida fica um pouco sem propósito. Hoje se fala tanto de propósito, e o desenvolvimento humano, ele vamos dizer assim, o que pode ser mais difícil e bonito do que a gente se desenvolver como pessoa, né? E isso é possível, só que tem que ter o querer. Porque exige esforço. No pain, no gain, né? A gente quer aí fazer uma dieta, ganhar um corpo bonito, precisa se esforçar, precisa de esforço. Gente, olha, eu falo assim, se você sente que tá fácil, é porque alguma coisa você está deixando de fazer. Né? Então tem que ter um esforço. O desejo é o primeiro motivador, né? Puxa, eu quero ficar numa boa, eu quero que dê certo, eu vou errar, eu vou tentar de novo, né? Essa determinação de investir,
naquela relação, de investir naquela pessoa. Tudo isso faz parte. Não tem resultado sem investimento, né, Tânia? Não tem bons resultados sem esforço. E a gente precisa querer muito. Né? É isso, acho que a base de tudo é o querer, e aí a gente vai conseguir. Existem caminhos, o mais importante é que as pessoas precisam entender que existem ferramentas, existem técnicas, existem caminhos, e hoje a gente tem acesso a... Estela, esse é o termo? Uma técnica de comunicação? A gente pode chamar de técnica, a gente pode chamar de ferramentas, a gente pode chamar, com certeza, existe técnica hoje para tudo, né? Então, para isso também. Para comunicação. É interessante aqui, para fecharmos, voltamos para os nossos filhos pequenos. Da dedicação que você falou, Estela Zulay. Porque às vezes a gente está trabalhando tanto, a gente está tão louco que não sobra um tempo, mas tem que sobrar isso para dedicarmos aos filhos. Olha, principalmente nesse período crítico, dos 0 a 8 anos, onde a criança, né, ela é uma esponjinha, ela absorve tudo. E de repente aquele pai, mãe, e eu vou falar, sempre trabalhei, eu tenho 4 filhos, sempre trabalhei fora, nunca parei de trabalhar na minha vida, mas sempre prestei muita atenção para que eu fosse a referência deles, para que eu fosse um exemplo para eles. E para aquele tempo que a gente estivesse juntos, fosse de qualidade. Porque às vezes muitos pais, eles às vezes acreditam essa sensação de que eles não estão no controle, não estão educando bem os filhos, pela falta de tempo, exatamente o que você usou agora como argumento. E eu digo que não é falta de tempo, gente, eu digo que é falta de conhecimento. O conhecimento te traz tranquilidade, traz bem-estar, traz saúde emocional e te empodera para você transformar aquele tempo que você tem com os seus filhos num tempo de qualidade, num tempo de aprendizado, num tempo onde você vai passar sua mensagem, seus valores, suas regras, onde você vai se conectar com ele de verdade. Muitas vezes você chega em casa e do trabalho e não tem cabeça, você está lá, mas não está lá. Hoje o celular, né, é um vilão, eu falo até por mim mesma, viu? Meus filhos reclamam. Mas lá em casa, como tudo já virou jargão lá em casa, eles falam, olha a comunicação, larga o celular. A minha filha já fala, todo mundo põe o celular aqui agora na hora de comer, ninguém com o celular na mesa, mãe, desconecta. Olha, até você já chama atenção. O celular é um veneno, né? É muito bom, ajuda muito, mas também dispersa bem a nossa atenção. Né? Dispersa. Então, eu acho assim que não existe a necessidade de uma mãe ou um pai se sentirem culpados porque eles estão muito tempo fora de casa. Não é isso que danifica, que prejudica a relação, mas é o tempo de qualidade, o quanto você vai usar aquilo para realmente influenciar o seu filho de uma forma positiva, passar a sua mensagem, impor os limites. E eu falo assim, são pequenas coisas do dia a dia que educam os nossos filhos, não são as grandes, e principalmente pelo nosso exemplo, né? Então, assim, eu falo que empatia, por exemplo, começa no banheiro de casa, Tânia. Acabou o papel na sua vez, pensa no próximo que vai entrar, né? Lá em casa a gente fala assim, gente, acabou a empatia, a gente já sabe o que aconteceu, né? São nesses pequenos movimentos em que a gente vai envolvendo os filhos no cotidiano da família, nas questões familiares. Eu uso 3 técnicas. Posso falar rapidamente? Claro, tranquilo, Estela, fala. Já que a gente vai falar vamos falar de solução um pouquinho, né? Porque, vamos. Como é que a gente soluciona isso? Então, eu destaco 3 técnicas aqui, 3 ferramentas, gente, fica a dica, depois vocês podem comprar o livro, ler com mais profundidade, se aprofundar no tema, mas eu acredito muito no poder, primeiro, das conversas maduras, né? Então, é assim, uma família está passando por perdas financeiras, e hoje é muito comum, né, isso acontecer, infelizmente. E de repente o pai ou a mãe perdeu o emprego, ou precisou trocar de carro, e aí de repente sumiu da geladeira um produto que tinha sempre, de repente surgiu um novo carro na garagem que não é do último modelo que eles tinham, ou sei lá, ou desapareceu o carro por total. Então é sentar e explicar. Isso na educação parental a gente chama de reunião familiar, mas eu não gosto de trazer isso para uma coisa tão formal. Mas simplesmente, olha, filhos,
mamãe perdeu o emprego. Claro que entendendo o seu interlocutor, a idade daquela criança, não amedrontá-lo, não fazer isso de uma forma que ele se sinta inseguro, né? Tem que ter essa noção, tem que ter esse bom senso também. Mas ter conversas maduras com os filhos sobre coisas reais, sem medo, isso é muito importante, mas com bom senso, gente, por favor, tá? Envolver até mesmo em decisões da família. Aquela criança, aquele pré-adolescente, ele vai se sentir parte daquele time, né? Parte daquela família. Vai entender o que está acontecendo. Essa é uma ferramenta, conversas maduras. A outra coisa é aquela questão da expressão de sentimentos. Então, uma criança tem um repertório muito pobre quando ele vai querer expressar ou identificar o que ele está sentindo. Então, uma emoção como tristeza, como ansiedade, como euforia, ele não sabe. Como é que ele vai aprender? Com a gente. Puxa, filho, hoje eu tô triste, me aconteceu uma coisa, me deixou tão chateada, sabia? Eu tô triste que eu não tô conseguindo ver meus pais, tô triste que aquela pessoa faleceu, tô triste que perdi o emprego. Puxa, eu tô tão ansiosa agora, tô ansiosa, eu tô assim, meu filho de 13 anos, ele fala assim, eu tenho muita ansiedade. Muita ansiedade. Ele já há muito tempo tem noção do que ele é ansioso. Porque a gente saber nominar o que a gente sente é meio caminho andado para vencer, né? Para superar. 80%. Mais do que meio. Né? Assim, você poder falar, puxa, eu tô triste. Olha que alívio. Olha, existe um nome porque eu sinto. Não sou a única pessoa que sente isso, né? Isso, exatamente. Olha, vou até contar uma coisa aqui para vocês, antes de falar da terceira técnica, que para mim é a mais poderosa, em primeira mão. Eu lancei esse livro, Como Educar Se Eu Não Sei Me Comunicar, mas eu estou lançando agora em julho ainda, um livro caixinha, é um jogo, são 100 cartas, que vai aí estourar para o Dia dos Pais, que chama Conte Sua História para Seu Filho. E aí eu entro com a terceira técnica, que é o poder do storytelling na educação dos filhos. São 100 cartas onde os pais podem brincar com os filhos vão fazer perguntas para os pais, onde os pais vão acabar contando histórias de vida deles que eles jamais contariam para os filhos. Então, puxa, como foi um dia em que você se sentiu inferior na escola, ou inferior aos seus amigos? Como foi a sua primeira paixão? Como foi a sua primeira namorada? Como foi o seu primeiro emprego? E dessas respostas vão surgindo sub-respostas, né? E aí eu trago essa terceira técnica. Esse livro caixinha vai estar disponível, acredito que no segunda 15, acho que semana que vem já está aí nas livrarias, nas plataformas digitais. Esse livro qual é o nome desse livro que vai sair? Conte Sua História para Seu Filho. Bom. Ele não é um livro, é um jogo. É um jogo. Caixinha, são as cartas, sorteia e faz a pergunta para os pais. Adorei. Isso. É fantástico, é largar o celular, fazer uma rodinha em casa, pai, mãe, avó, avô, tio, e vai fazendo a pergunta e vai surgindo. Olha, storytelling não é à toa que ele é usado hoje para conectar marcas com seus consumidores, com seus clientes. Ele é muito poderoso. Se ele é poderoso para conectar empresas, marcas, produtos com os seus clientes finais, o quão ele não é poderoso para conectar pais e filhos. De novo, você saber que o seu pai, quando adolescente, se sentiu inferior, ou teve um dia que ele se sentiu vitorioso, glorioso. E a vida é assim, ela é feita de vitórias, de fracassos, de dias bons, de dias ruins. E você olhar para os seus pais e falar, puxa vida, eles superaram, estão aí na luta. Não tem nada que ensine mais os nossos filhos sobre resiliência, sobre capacidade de lidar com problemas, sobre empatia, do que escutar as histórias pessoais dos pais. E como você mesma disse, tem pessoas que não têm essa personalidade, né? Eu, como você pode perceber, eu posso ficar 3 horas falando aqui, né? Eu adoro falar, eu adoro Você não tem problema de comunicação com os filhos, mas tem gente que tem. Pois é. Mas eu também tive que ajustar, né? Eu fui aprendendo. Se comunicar não é só falar, né? É falar um monte. E ouvir também, né? Ouvir. Tem gente que só fala, não escuta. Exatamente. Né? E saber como falar e o que falar e em que hora falar. Olha que arte. É uma arte. É uma arte. Ô, Estela Azulay, só um parênteses. Sim. Storytelling é o quê? É contar uma experiência pessoal? Como?
storytelling, só para esclarecer, seria contar uma experiência pessoal? É isso? É a sua história pessoal. Storytelling é o poder da sua história pessoal na educação dos seus filhos. É a contação de histórias. Todos nós podemos ser contadores de histórias. Quem é que não gosta de uma boa história, Tânia? Quem é que não gosta, né, de escutar uma boa história? Você pega assim um grupinho de crianças que estão ali fazendo uma baguncinha, crianças de 3 anos, de 4 anos, pega um livro, abre, senta e fala, gente, era uma vez. Eles vão parar tudo que eles estão fazendo e vão vir escutar a história. A história, ela é poderosa. E então, assim, se você conseguir transformar aquela lição de moral que você quer dar no seu filho, ou aquela mensagem que você gostaria de passar de valores, contando a sua própria história, situações que você vivenciou e que automaticamente você consegue passar aquela ideia para o seu filho, isso é muito mais poderoso do que qualquer sermão, gente. É muito poderoso. Eu convido todo mundo que está aqui a experimentar fazer isso, começar a contar histórias sobre a sua própria vida. E os filhos vão sair assim, puxa, com admiração pelos pais. Vão criar aquele respeito. É aquela máxima de que quanto mais idade a gente tem, mais experiência a gente ganha, mais sábio a gente fica. Eles vão ter esse olhar. Puxa, meu pai já viveu tanta coisa, já passou por tanta coisa, minha mãe já passou por tanta coisa. Com certeza ela vai ter capacidade de me ajudar mais, né? Olha que legal, olha que bonito. Muito. Esse é o terceiro pilar, é isso? Essa terceira técnica, né? Tanto que eu estou lançando também esse livro caixinha aí, porque eu acredito muito. E vou falar que para algumas pessoas eu já distribuí, assim, para experimentarem, e é viciante. E olha que vício bom, já tem família, Tânia, histórias. Porque estimula a conversa, o diálogo, né? Muito bom, gostei, Estela. Eu cresci numa casa onde meus avós foram sobreviventes do Holocausto. E o meu avô, desde pequenininho, ele era um contador de histórias. Ele faleceu há 1 ano, com 96 anos de idade. Ele sempre, a minha vida inteira, ele contava as histórias de vida dele. E ele foi, com 16 anos, para as florestas da Polônia, sozinho, perdeu toda a família dele, foi combatente por 3 anos na floresta, ele viu a morte de perto várias vezes, e ele salvou mais de 100 pessoas de campos de concentração. Isso desenvolveu em mim uma resiliência tão grande que quando estourou a pandemia, por exemplo, eu me vi naquela situação, sabe? Eu me vi na pele dos meus avós. Falei, não, é guerra, gente, é uma guerra, é isso, né? Veio de repente aí um vendaval, mudou os nossos destinos, a nossa rotina. Então, o que eu fiz? Eu pensei nele, nas histórias dele, falei, nós vamos sair dessa. Juntei minha família e falei, nós vamos sair dessa, vamos focar em solução, todo mundo junto, todo mundo unido. Olha, eu vou te falar uma coisa, Tânia. Nós temos saudades da época de pandemia aqui na nossa casa. Pela conexão, né, que vocês estabeleceram. Conexão. Nós saímos para distribuir comidas para as pessoas. Meu marido pegava o carro todos os dias, ia distribuir comida para as pessoas que não podiam ter acesso a esses refeitórios públicos que forneciam almoços, né? Então, ele saía, meus filhos iam juntos, a gente se mobilizou. Vamos buscar onde a gente pode ajudar, vamos buscar qual é a solução para a nossa casa, como que cada um pode respeitar o espaço do outro, ajudar o outro num dia mais difícil. E é isso, as histórias que eu escutei dos meus avós, e até mesmo dos meus pais que passaram fome, né, e que venceram sozinhos na vida, sem aquele aparato todo que a gente tem aí de super proteções, isso tudo desenvolveu resiliência em mim. Então, eu sou o resultado do poder do storytelling. E eu vejo que isso é muito poderoso. Muito bom, muito inspiradora a conversa. Estela Zulay, muito obrigada, viu? Boa noite. Ai, Tânia, eu que agradeço. Valeu, a educadora parental, Estela Zulay. Ela está lançando o livro Como Educar Se Não Sei Me Comunicar? Aprenda a criar vínculos e uma relação de respeito com filhos de todas as idades.